de oportunidade que a pessoa tem para se recuperar. Mas o senhor acha que a nossa lei também é muito falha? Porque quando nós falamos em drogas, a gente até comentava isso antes do intervalo, nós falamos de cocaína, nós falamos de crack, mas a gente se esquece, por exemplo, do uso de anfetaminas, que já é consumido por mais de 37 milhões de pessoas, e é lícito, e a mesma coisa acontece com o álcool. Você acha que essa brecha da permissividade nessas drogas acaba fazendo com que a porta de entrada para uma droga mais forte e uma dependência ainda maior fique escancarada mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, em primeiro lugar, até porque uma política de drogas, para funcionar, ela precisa se basear em evidências científicas sólidas, nós temos que compreender que o uso de drogas, a alteração da consciência ordinária, é algo que sempre acompanhou o ser humano, né? A relação entre seres humanos e substâncias psicoativas é aquilo que os cientistas sociais chamam de uma constante antropológica. Se nós pegarmos o relatório que o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime divulga todos os anos a respeito do consumo de drogas no mundo, o último relatório diz que aproximadamente 276 milhões de pessoas usaram drogas no último ano e 29 milhões tiveram problemas em relação a esse uso. Então, a primeira conclusão que nós podemos tirar é que a maioria das pessoas que usam substâncias ilícitas não desenvolve um problema. Esse é o caso de uma minoria. Evidentemente, não estou querendo aqui reduzir o impacto negativo que as drogas causam na sociedade, nem desprezar o sofrimento que as pessoas que fazem uso problemático e os seus familiares experimentam por conta dessa situação. Mas é preciso identificar que essa é uma situação que acontece com a minoria. Isso vale também para drogas lícitas, né? Nós temos hoje no Brasil o principal problema de uso de drogas tem a ver com bebidas alcoólicas. Então, é uma droga lícita que permite a propaganda na televisão, que é algo que já deveria ter sido banido, né? Como cigarro, né? Sim, porque no fundo é um estímulo à intoxicação. E veja, no caso do álcool nós temos uma política muito ruim, muito mal regulada. Então, por exemplo, festas open bar, né, são um convite ao beber irresponsável, especialmente para populações vulneráveis como de jovens, né? Você pega, por exemplo, nas universidades, é muito comum ter uma concentração enorme de bares, né? De uma verdadeira alcoolândia, né? A gente fala tanto do aquelas crack. Festas rave agora também, que estão muito na moda, que o povo chega sexta-feira e vai embora no domingo. E mesmo a questão dos pontos de venda, né? Então, se você pegar, por exemplo, no Canadá, um estabelecimento comercial para vender bebidas alcoólicas precisa de uma autorização especial do governo. E o governo não dá essa autorização de forma, digamos assim, indiscriminada, né? Aliás, no Canadá, se você vai fazer uma festa para mais de 20 pessoas e vai servir bebida alcoólica, você precisa também de uma autorização do governo. Então, são vários modelos regulatórios. Que nós não temos. Sim, no caso do álcool, nós temos um exemplo ruim, uma má prática em política de drogas, que é uma política que é mal regulada, tanto que a idade de início de consumo de bebida alcoólica no Brasil, os meninos 15,7, salvo engano, e as meninas 17,2, de acordo com essa última pesquisa que a Fiocruz publicou, que o governo tentou censurar. E no caso dos menores de 18 anos, nós temos um problema que é beber em binge, né? Ou seja, no caso dos meninos, 5 ou mais doses em menos de 2 horas, no caso das meninas, 4 ou mais doses em menos de 2 horas. Mais do que os meninos? Não, as meninas, pela composição fisiológica, né, as mulheres elas têm, digamos assim... Uma dose a menos. Uma resistência menor. Então, o conceito de binge, que é esse beber compulsivo, são 5 doses em menos de 2 horas para homens e 4 para mulheres. Doutor, e você acredita? Porque, na verdade, essa possibilidade de internação involuntária, ela não tem um caráter preventivo, ela tem uma tentativa de consertar um pouquinho do que se perdeu no meio dessa história. Isso é bom ou ruim, então, na sua opinião? Eu acho que nós precisamos compreender o contexto também, né? A internação contra a vontade da pessoa é o último recurso terapêutico, é o recurso mais extremo e mais violador de direitos e, portanto, ele deve ser reservado apenas àquelas situações verdadeiramente graves, as crises, né? Em que a pessoa representa um risco para si própria. Ela não pode ser
ser utilizada como uma panaceia, né? Nós temos, desde 2001, uma lei, que é a Lei 10.216, a chamada Lei Antimanicomial, que foi produto da reforma psiquiátrica, que já prevê as hipóteses de internação voluntária por ordem médica, quando o paciente aceita, compulsória, quando é decretada por juiz e tem como pressuposto a prática de um crime e a identificação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, e finalmente a involuntária, que é aquela decretada por um médico. Só um médico pode decretar a internação involuntária, e os requisitos são muito específicos. A internação involuntária não pode ser generalizada, vulgarizada. Então, peraí, doutor, só para te interromper para entender. Então, essa lei não significa que, por exemplo, eu uso drogas, ou eu bebo demais, eu chego em casa bêbada toda semana. Um exemplo do dia a dia que deve acontecer na casa de um monte de gente. Daí meus pais sabem que eu bebo demais, estou dando trabalho, começo a roubar, papapá. Isso não é o suficiente para internar alguém? Não. O fato da pessoa usar drogas não justifica a internação contra a sua vontade, nem o fato da pessoa ser dependente. A dependência por si só também não justifica a internação. Então só é possível internar alguém dessa maneira se a pessoa, por exemplo, tentar matar um outro... Ou se a pessoa tiver com ideações suicidas, se ela estiver num surto. São situações muito excepcionais, justamente porque a internação representa uma violação de direitos, né? E em 2001, a Organização Mundial da Saúde consagrou o ano de 2001 como o ano da saúde mental. E o lema era justamente cuidar sim, excluir não. Quando você dissemina a internação contra a vontade de forma massificada, você, na verdade, está praticando uma dupla exclusão, não é? Porque a pessoa que usa drogas, ela precisa, muitas vezes, de um tratamento adequado, né? E interná-la, especialmente como uma primeira abordagem, é certamente um mau procedimento. Nós temos aí outras medidas menos invasivas, né? Tratamentos extra-hospitalares, ambulatorial, terapia, etc., etc., que podem ser utilizados, e quando houver excepcionalmente um momento de crise em que comprovadamente a internação se mostra adequada, ela deve ser decretada, mas sempre pelo tempo necessário para que esse período de crise seja ultrapassado. O Ministério Público ele deve ser comunicado em até 72 horas e ela não pode durar mais do que o estritamente necessário, justamente porque representa uma hipótese que vulnera direitos. Olha, daí eu quero conversar com o Luiz agora, porque tem duas coisas que eu acho importantes do que o doutor falou, que você também tem que observar. Não é a internação que resolve o problema das pessoas, isso é uma coisa sabida, porque senão todas as pessoas internadas nunca mais cairiam, como aconteceu com o próprio Wagner, que falou que algumas vezes para ele não adiantou nada e ele voltou a ser como era antes. A gente tem muito da conscientização mesmo e da necessidade que a pessoa vem ter uma mudança de comportamento. Agora, a minha preocupação é que a gente tem visto... parece que a modernidade está trazendo um perigo maior para as pessoas, porque as coisas elas parecem cada vez mais lícitas. Por isso que quando eu falei do crack, e eu perguntei para o Wagner ontem, porque parece que na cabeça da gente hoje, o problema é a heroína, é o crack, né, a droga injetável. Então parece que a pessoa que... Isso é uma coisa geral, que a gente vê no dia a dia, e a gente acaba se contaminando com isso também. Mas a pessoa bebe de vez em quando, não tem problema. Toma remédio aí para ficar mais calmo, para dormir, para acordar, para não sei o quê. Ou então, fuma maconha, é normal, que a maconha relaxa. Então, essa concepção da licitude das drogas, você acha que ela acaba abrindo caminho para que a gente encontre uma desculpa para disseminar esse comportamento, mesmo que de uma maneira inconsciente? E que os próprios pais acabam sendo mais coniventes? Eu acho que, assim, particularmente existe um grande mito do que é o uso da droga ou não uso da droga. Se fala muito hoje, principalmente em relação ao crack, até porque a gente tem aqui em São Paulo um local que está altamente incontrolável, que é a Cracolândia. Mas você tem outras drogas circulando por aí, né? O crack é uma droga de fácil acesso, ela custa muito barato, então é mais fácil de você perceber. Mas tem outras drogas que é difícil você encontrar, que são efetivamente os opiáceos e são muito mais caros. O grande ponto que uma das percepções que eu tenho, você acaba colocando isso muito mais num único produto e acaba esquecendo os outros. Exatamente. Né? Então você fala, olha, tá vendo? Olha a Cracolândia, olha o estado que você pode chegar se você continuar usando, mas em casa eu chego e tomo uma dose de uísque, umas 3 cervejas, no final de semana já não é mais nem a lata, é litrão, né? Quer dizer assim, até isso tem um fácil acesso. Só que tem uma coisa que é a marginalização da droga. Quando eu falo de drogas, eu já imagino algo completamente
ilícito, largado, aquela coisa escondida, usar sem ninguém perceber. Mas o álcool é sociável, ele é aceito, o cigarro é aceito. Como você mesmo falou, os remédios, né, não só os anfetamínicos, mas também acontece isso no dia a dia dentro de casa. E está tudo muito fácil. Se você perceber, a cada 5 ou 10 minutos na televisão você tem um comercial falando de um remédio qualquer. Para aliviar a dor, para melhorar o seu bem-estar, para melhorar a questão estomacal. Então, assim, olha, resolve rápido, toma um remedinho. As propagandas de bebida também, né? Também, né? E olha como é curioso, não se pode mais mostrar bebendo, né? Talvez o doutor possa falar melhor, ingerindo álcool. Mas eu tenho uma série de pessoas sentadas com a garrafa num bar, de cerveja com a de 1 litro, que essa coisa de 1 litro também eu acho meio brindando. absurdo, mas enfim. Então, assim, eu só não mostro bebendo, mas eu estou dizendo do consumo, né? E geralmente associados às questões de muito prazer. Você está na praia, é o verão, é isso, desce redondo, desce quadrado, enfim. Né? E isso acaba sendo muito mais permissivo. Eu não presto atenção de que, ai, mamãe, até você falou da questão da codependência, né? Não entra com dor de cabeça, toma um remedinho. Começa muito simples. Aí eu descobri que para resolver o meu problema é um remedinho. Né? Para a vida, qualquer coisa vai ser um remedinho. Só que chega uma hora que esse remedinho não dá mais conta. Né? Até tem outras questões envolvidas. Aí eu começo a buscar outros remédios, né? Para sair desse meu estado esse sintoma de mal-estar, de angústia ou de questões não resolvidas. Você acha que só a mudança de perspectiva já dentro de casa poderia diminuir essa entrada nesse mundo? A gente volta no assunto que eu sempre falo aqui. Não se conversa sobre problemas em casa. Eu costumo brincar, ninguém fala sobre o elefante que está no meio da sala. Fala sobre tudo que está em volta, mas não do elefante. Então, não se tem Como mais... se isso só acontecesse na casa do vizinho. Na né? casa do vizinho. E outra, se eu falasse desse assunto, se eu falar desse assunto, eu estou induzindo para. É muito curioso esse processo que o ser humano fala, né? Olha, eu não vou falar o efeito do que é uma maconha, o que é uma cocaína, de onde vem, como funciona, porque eu imagino que eu estou induzindo o indivíduo. Não, eu estou dando conhecimento. Exato. Né? Eu estou trazendo informação. Aliás, eu estou trazendo uma discussão à mesa do que pode ou não pode, o que deve ou não deve. Eu vou lembrar muito lá atrás, né? Não se tinha acesso a maconha ou cocaína, enfim, outras drogas, e as famílias falavam sobre isso, porque efetivamente estava muito mais associado a uma questão muito mais marginal, muito mais escondida. Hoje não, tem acesso e ninguém fala. E você percebe que no dia a dia, porque o Wagner, ele faz muitas palestras nas escolas, mesmo na verdade, nessa esperança de conscientização. Também, né? E em clínicas também, para que as pessoas entendam da necessidade de você realmente manter um comportamento diferenciado quando sai dela. Você percebe essa permissividade, essa coisa como se fosse algo muito normal quando você fala com as pessoas que têm esse problema, como se aquilo ali não fosse tão importante? Sim, muitos deles até defendem, né? Fala assim, pô, o índio fumava, né? Isso aí já vem, o pai toma uma cerveja, quer dizer que ele é alcoólatra, mas ele bebe todo dia? Sim, então se ele bebe todo dia, ele tem um problema com álcool, né? E as pessoas, elas não entendem isso, né? E é um processo que é complicado, porque a pessoa está vendo todo dia o pai ali bebendo, né? E para ele vai ser normal. Ele tá... Ou seja, muitas vezes está internado, né, Cristiano, e não sabe nem por que está. Para que tanto alarde? Né? Eu acho que, como foi mencionado, a educação sobre drogas com informações baseadas em evidências científicas é o único caminho. Quer dizer, nós temos que ser educados, assim como os jovens devem receber informação sobre educação sexual antes de iniciar as práticas sexuais, até para terem as informações adequadas que permitam a eles fazer opções, digamos assim, corretas, baseadas em evidências. O mesmo acontece em relação às drogas. E é preciso dizer também, desmistificar esse assunto. De uma forma ou de outra, todos nós usamos drogas, né? O café é uma droga, uma substância psicoativa, o chocolate, a pimenta, enfim. Evidentemente que eu não estou dizendo que o café é o mesmo que a cocaína ou crack, né? Agora, quando a gente compara, por exemplo, álcool e crack, a gente percebe que em relação ao crack, ao álcool, há uma
preocupação, uma campanha, não é? Meticulosamente elaborada para tentar normalizar o seu consumo e, de alguma forma, esconder os danos sociais que ele produz. Em relação ao crack, há uma demonização, não é? Como se o crack fosse quase uma substância mágica. Se a gente pegar, por exemplo, a região lá da Cracolândia, conhecida como Cracolândia, o próprio nome Cracolândia já torna mais difícil compreender aquela situação. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas fez uma pesquisa em relação a pessoas que vivem naquela região, e a gente descobriu algo que, na verdade, o senso comum já indica, né? Aquelas pessoas, elas vivem já uma situação de extrema exclusão. Quase 70% das pessoas que estão ali já passaram pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, já romperam vínculo com família, com o trabalho, e elas estão vivendo em situação de rua, né? Portanto, a causa não é o crack, é a exclusão, é a falta de trabalho, a falta de moradia, a falta de um lugar para morar, o que comer. O crack, ele se insere nesse contexto, muitas vezes porque a pessoa que mora na rua tem que resolver a questão do frio, da fome, e o crack resolve. Agora, na análise dos casos das pessoas que vivem essa situação, a gente percebe que há um poliuso de drogas. Quer dizer, o crack ele está presente também, mas muitas vezes, em quase todos os casos, o álcool é o principal problema, né? Então, não adianta focar apenas no crack. Só que é mais bonitinho, né? A apresentação é mais bonitinha. Sim, não, o que eu quero dizer é o seguinte, você não resolve essa questão focando exclusivamente no crack. Você só vai resolver essa questão se você tiver uma política de inclusão. E aí, doutor? Então, aí você precisa agora, por exemplo, veja que coisa interessante, na gestão Fernando Haddad, ele criou um programa chamado de Braços Abertos, que tinha justamente esse objetivo, tentar reinserir pessoas que viviam à margem, na exclusão. E não era um programa perfeito, tinha problemas, mas de uma forma geral... Mas era uma tentativa. Estava produzindo bons resultados. Tá. Aí veio o prefeito seguinte e derrubou tudo, disse, não, isso está tudo errado, não é assim. Vamos começar de novo. Aí tentou, inclusive, obter uma autorização da Justiça para caçar usuários pelas ruas para obrigá-los a se submeter a tratamento. E agora, que esse prefeito saiu e entrou o vice, ele está retomando a política anterior, tentando justamente criar condições mínimas de dignidade para essas pessoas. Porque, evidentemente, há problemas sérios, há pessoas que, de fato, precisam de ajuda, mas muitas vezes, ou elas não querem ou não conseguem aderir a um programa de maior exigência que exija, por exemplo, abstinência. Mas daí um programa como esse, por exemplo... seria, a princípio, aceitativo no que diz respeito ao uso de drogas, ou seja, você não vai obrigar a pessoa a não usar, mas você vai criar condições para que ela possa pensar em parar e ter para onde ir e o que fazer. Exato. Mais ou menos isso? Exatamente, até porque há muitas pessoas nessa situação. Ou elas não querem ou elas não conseguem parar de usar. E o que fazer em relação a elas? Não adianta simplesmente dizer que elas devem deixar de usar, porque elas não vão isso deixar. não funciona para muitas dessas pessoas. Então, é possível ajudar essas pessoas, é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mesmo sem exigir o não uso. É um caminho paralelo, né? É uma tentativa de fortalecer a dignidade dessa pessoa para que ela, um pouco mais forte, um pouco mais organizada, consiga vislumbrar a possibilidade de aderir a um programa de maior exigência. Ô Luiz, você vê como é que é a cabeça da gente, né? Eu não sei vocês, mas sabe que, contrariando tudo que o doutor falou no que diz respeito à prisão, à internação involuntária, eu já achei que essa seria a 8ª maravilha do mundo, porque na minha cabeça, você descobre, porque eu achei que era isso, você descobre que teu filho está usando droga, por exemplo, no caso do Wagner mesmo, vamos imaginar que a mãe dele descobrisse quando começou a usar cocaína, vamos falar da mais forte, né? Porque o álcool daí seria mais difícil. Vamos internar e pronto. Como, na minha cabeça, como se isso fosse o caminho mesmo para você tentar cortar o mal pela raiz. A cabeça da gente, usando drogas ou não funciona assim, então, né? Olha, não adianta essa forçação de barra toda. Como o doutor falou também no que diz respeito ao pessoal que mora na rua, né? Eu vou dar 2 referências. Uma delas é Michel Foucault, História da Loucura, que todo mundo era internado, independente do que tinha ou não, um transtorno qualquer, é a questão da exclusão, e muito mais como um depósito. E a gente tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, que vale a pena, que fala de Barbacena, Exato. Que é o mesmo processo. A ideia é, você apresentou um transtorno qualquer, está na rua bebendo, usou droga, te interno. O problema não é você passar por um processo de internação, é o que vai acontecer nesse processo de internação. Porque como não tem um programa efetivamente de cuidado, de atenção, vira um depósito.
Esse é o processo de exclusão, efetivamente. Eu não trato. E vamos lá. O ser humano só vai mudar por duas situações. Ou porque eu quero ou porque eu vejo necessidade. Se eu não sentir nenhuma dessas duas... Por amor ou pela dor, literalmente. Nem isso. Nem isso. É se eu não perceber que eu vou ter ganhos. Se eu não perceber que algo vai me ser favorável, eu não vou mudar. Então, para alguns casos, sim, eu sou a favor da internação compulsória, até porque coloca em risco a própria vida ou a vida do outro. Certo. Isso é um fato. Mas levar para a internação e não tratar com psicoterapia ou às vezes com tratamento psiquiátrico evidente, medicação, laborterapia... Não adianta nada. Não. Ele vai voltar novamente, ele vai ficar um período, talvez ele possa dar um depoimento até melhor, por um período qualquer, em uma determinada crise, como não tratou a causa efetivamente, eu sei qual é o caminho. É muito fácil, é fácil sair do problema. É fácil eu deixar de ser quem eu sou por uso de droga qualquer. Né? É a questão do álcool, como a gente fala. Então, assim, é entender o porquê. Se não for uma rede efetivamente para atender, não vai dar certo. Agora, lembrei de uma outra coisa em relação ao álcool. O homem só passa a admitir que ele faz uso de álcool depois dos 50, 60 anos. A mulher acaba sendo identificada mais cedo. O homem vai levando um bom tempo para dizer que ele é um consumidor. Né? Porque é socialmente aceito, porque ele é macho, porque pode beber, porque para no bar e não sei o quê. Então, tem uma série de coisas culturais e sociais, porque se você vê uma mulher bebendo, você fala, pronto, saiu da linha. Mas no homem ninguém fala, e é a maior população no consumo para todas as drogas. Né? Não é privilégio. Então, é tomar um cuidado, efetivamente, de como eu estou tratando, principalmente quem eu tenho dentro de casa. Né? Aí você falou de dependência e codependência. O chocolate, como foi dito, é muito mais viciante e dá os mesmos efeitos que uma cocaína para quem é chocolatra. Pede para tirar chocolate, a pessoa sofre, né? Porque o efeito é o mesmo. Então, não é a droga, é a compulsão pelo uso. E aquela sensação... Precisa ser tratado, né? É a sensação que me dá e eu vou aumentando para buscar mais o prazer que ele passa a ser suprimido. E essa busca do prazer é algo inato, né? Quer dizer, nós, seres humanos, buscamos o prazer. Até hoje, a ciência não foi capaz de descobrir o que nos leva a ter essa compulsão pelas drogas, né? Quer dizer, se houvesse essa identificação, seria muito fácil. Haveria uma vacina. Uma vacina, uma pílula que resolveria o problema. Mas essa é uma questão multifatorial, quer dizer, o acesso, o uso, a compulsão, depende de cada pessoa. O que a ciência foi capaz de descobrir até hoje é que há pelo menos 3 aspectos que devem ser levados em conta. Né? O indivíduo, com as suas características próprias, singulares, a sua herança genética, a substância com todas as suas propriedades e o contexto. Né? Então, muitas vezes, um uso de drogas num determinado momento, num determinado lugar, num determinado contexto, tem um significado e em outro é completamente diferente. Né? Então, o que me parece aqui é que nós precisamos compreender que a relação entre seres humanos e drogas psicoativas, ela existe já há muitos anos. E que é preciso compreender essa realidade e buscar tratar aqueles que precisam de tratamento. Agora, a internação, muitas vezes, ela representa um tratamento inadequado. Há muitas denúncias de tortura, de dopando os pacientes, trancando os pacientes, uso de medicamentos não adequados, de confinamento. Psicólogo que passa pior lá uma ainda. vez por mês. Por isso a necessidade de exigir, de garantir que o tratamento seja respeitador dos direitos humanos. Senão você tem uma dupla exclusão. Além da pessoa ter o problema com as drogas, ela vai sofrer com tratamento inadequado também. Ô Wagner, para a gente encerrar, você acha que existe um caminho melhor na prevenção ou você acha que o nosso país ainda é muito carente disso? Bastante carente, né? Na verdade, assim, eu acho que, só concluir um pouco o que ele falou aqui com relação à compulsão, né? Acho que a gente pode trocar a compulsão, porque eu acho que na vida é um pouco de tudo. As pessoas, quando elas começam só a trabalhar, ela esquece que tem família, a pessoa só foca no trabalho. Essa é a compulsão dela, né? E, na verdade, eu acho que a vida é um pouco de tudo. É um pouco de espiritualidade, um pouco de trabalho, um pouco de família, um pouco de lazer, cinema, esportes. O desequilíbrio é que vai fazendo a pessoa desandar. Desequilíbrio. Quando a pessoa, qualquer ser humano, né? Se ele está em desequilíbrio, ele pode não usar droga, mas ele é um péssimo marido, né?
é uma péssima pessoa, o ser humano, entendeu? Não tem espiritualidade, não pratica esporte, ele só foca no trabalho. Às vezes ele chega em casa, o filho dele quer atenção e ele não dá atenção. Então, essa compulsão, no meu caso, eu troquei. Eu tenho 5 filhos, eu pego, um joga futebol, a outra é bailarina, eu faço karatê com eles, no final de semana eu pego eles, vou para um parque, vou para um cinema. Então, eu troquei essa minha compulsão que tinha para poder me dedicar à minha família, ao meu tempo e um pouco de tudo que eu faço. Quando eu vejo que tem alguma coisa que está desregrada... Para ocupar um tempo com aquilo que realmente vale a pena. Isso. Né, Luiz? Que acho que esse é o grande caminho, né? Que cada um tem que encontrar, independente de qualquer tratamento. Eu acho que tem 2 fatores para falar de dependência química. Um é ver, de fato, a questão fisiológica, inclusive neuronal, né, neuropsicológica, e o outro é a questão psicológica. Então, eu preciso saber do que eu estou tratando primeiro, né? Porque eu posso ter a compulsão por uma necessidade química, eu posso ter uma compulsão, um desejo, o uso de seja lá o que for, para suprir uma falta. Independente disso, vale o trabalho psicológico a todo momento. Eu tenho que descobrir o que me faz buscar essa ânsia. Ele acabou usando um termo muito interessante, né? Assim, eu direcionei a minha compulsão para outras coisas. Ele diversificou, isso é fantástico, mas tem gente que acaba indo para uma só. Daí cria uma nova loucura. Troquei a droga. Esse é o cuidado. Então, quando a gente fala de dependência química do usuário e de família, a família sabe, o dependente sabe, existem sinais que não são percebidos, até porque eu não quero admitir, né? Aquele ditado, eu prefiro que use em casa do que use na rua, eu estou favorecendo. Você é conivente totalmente, né? Mesmo tentando proteger da criminalidade, você está sendo conivente. Eu estou sendo conivente. Então, é pensar o seguinte, está tendo um problema? Vamos falar sim do elefante que está no meio da sala. Porque se a gente não falar, o elefante qualquer hora vai dar trabalho e o estrago vai ser maior. É o melhor caminho, né, doutor? Sem dúvida. Quando a gente olha para o passado, as pesquisas para avaliar a dependência eram feitas com ratinhos dentro das gaiolas, né? E eles tinham lá 2 bebedouros, um com água pura e um água misturada com drogas, cocaína ou heroína. E, em quase todos os casos, os ratos, eles acabavam morrendo, quer dizer, eles usavam a droga até ter uma overdose. E os testes eram feitos com ratos, porque o cérebro do rato é muito parecido com o cérebro do ser humano, né? Bom, um cientista na década de 70, chamado Bruce Alexander, ficou intrigado com o seguinte: puxa vida, mas fazer o teste com o rato dentro da gaiola é uma situação muito deprimente, ele está preso, né? Então ele fez o seguinte, ele fez uma ratolândia, um parque dos ratos, em que eles tinham brinquedos, eles poderiam fazer coisas divertidas, comida, bebida, e tinha lá também os 2 bebedouros, a água pura e a água com drogas. Nesse experimento, nenhum rato morreu, né? Então, essa experiência nos mostrou que a questão das drogas é sim importante, mas ela precisa ser compreendida num contexto mais amplo. Dentro da ideia de que saúde não é ausência de doença, mas é um bem-estar biopsicossocial. E o mais importante também, quero agradecer os nossos convidados, é você entender. Até eu me lembrei de uma história não, de um fato real, uns 15 anos atrás, eu fiz uma matéria a respeito da dependência, que foi um dado que saiu até da Escola Paulista de Medicina, dizendo que pelo menos que o máximo de recuperação no uso de drogas era de 30%, e olhe lá. E daí, estava vendo alguns estudos, eu não me lembro se na Inglaterra na época, tentando dizer qual era a nossa predisposição para nos tornarmos viciados ou não depois da primeira vez que se usa e tal, porque não conseguiam, tentavam fazer isso na expectativa de poder criar uma vacina, e isso eles não conseguiram. Daí eu sempre falo o seguinte: é lógico que esse negócio de dar conselho, se fosse bom, né, ninguém dava, mas a real nós temos jovens hoje e crianças cada vez com uma acessibilidade cada vez maior. A gente sempre brinca aqui que parece que as crianças hoje já nascem falando praticamente, andando e mexendo no computador. Então, por que não usar isso de uma forma que eles entendam que é melhor não experimentar? Se você não sabe qual é o efeito que aquilo vai ter no seu corpo, por que você vai experimentar? Não precisa colocar o dedo na tomada para saber que vai queimar, que vai tomar um choque, sendo que você sabe que isso já aconteceu com outras pessoas. Então, na verdade, dentro da tua casa, o Luiz falou algo muito importante, que é essa mania que a gente tem de ficar maquiando os problemas, até porque é mais fácil depois você corre atrás do prejuízo. Não é isso, é preciso ter mais cuidado. Os pais hoje também são modernos demais, a gente sempre fala aqui, esse negócio de ser amigo demais de filho, primeiro você tem que ser o pai e a mãe dele, para depois
Você ser o amigo em quem ele confia. Ele não é o seu amigo que estuda na sua sala. Você não pode ser um amigo que estuda na sua sala do lado, sabe, na carteira ao lado, como se você falasse de igual para igual. Não, senão você perde a autoridade. Isso é o que tem acontecido. Isso também abre caminho. Ah, não liga, ele é meu amigo, é parceiro. Entendeu? Cuidado. Cuidado com a liberdade demais, porque liberdade demais vira libertinagem. Se virar libertinagem, não tem mais como controlar. Se não tem mais como controlar, acontece o que nós temos visto agora. É gravíssimo. Nós estamos falando em 500 mil pessoas morrendo todos os anos. Nós estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas usando drogas só no nosso país. Isso é muito grave. Mais de 130 milhões no mundo. Então, na verdade, o problema já existe. O que é que a gente faz agora? Primeiro, é tomar uma atitude mesmo, que não precisa ser internação, mas um acompanhamento. E segundo, é a fé. Que a fé ela abre o caminho para nós mudarmos a nossa perspectiva no que diz respeito a essa compulsão. Você pode aprender a lidar com as suas necessidades de uma forma mais equilibrada, para não prejudicar nenhuma área da tua vida. E é isso que precisa ser passado. Nós não temos políticas públicas ainda para isso? Não. Mas temos várias ONGs que são responsáveis hoje por um trabalho que não deveria ser nosso, que deveria ser só um apoio, mas que tem acontecido. Então, se você tem um problema desse na sua casa, busque sim, busque levar o teu filho ou você que passa por um problema para mais perto de Deus. Não estou falando de religião, não é placa de igreja. É você ter fé, você exercitar a tua fé. Isso é comprovado que pelo menos aumenta em 7% a expectativa de cura daquelas pessoas que têm fé. Então isso é muito importante. Se você percebe que está muito difícil e precisa fazer uma internação como essa, não faça, converse primeiro. Para que você tente conscientizar a pessoa de que ela realmente precisa de ajuda, porque às vezes você fica tão perdido naquilo que está acontecendo que você não está vendo. Então, as pessoas que estão em volta têm essa obrigação. Esse negócio de deixa para lá porque não tem jeito, para tudo tem um jeito. O que não tem jeito é você deixar as pessoas que você ama morrendo ou a caminho da morte pela falta de consideração por elas, ou pelo egoísmo de falar, não vou mexer com isso. Mexa com isso, porque nós precisamos uns dos outros, em todos os momentos, principalmente em momentos difíceis como esse. Que os ensinamentos hoje, as orientações dos nossos convidados, sirvam para você mudar também o teu comportamento e a tua visão no que diz respeito ao uso de drogas. Não se esquecendo de que a bebida é a grande porta de entrada para todas elas e que nós estamos aí, achando lindo todos os comerciais e colocando na nossa mesa com os filhos pequenos e gente que até permite que os filhos experimentem até na mamadeira, que isso não é raro. Então, cuidado com o que você faz, porque depois a conta vem sempre para quem? Para nós mesmos.